A engenharia de software está passando por uma transformação. E que transformação? A gente está vendo a chegada de agentes de IA autônomos, que não são mais só ferramentas, sabe? Eles são de verdade colegas de equipe no desenvolvimento. Vamos mergulhar em como essa revolução toda está acontecendo? Essa frase do Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, é forte, né? Ela prepara o cenário perfeitamente. O que ele está dizendo é que a base do nosso mundo digital, o próprio software, está prestes a ser totalmente reconstruído. A IA não está só mudando as regras do jogo, ela está criando um jogo completamente novo. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. A IA evoluiu. Ela deixou de ser aquele simples assistente que só sugeria um trechinho de código aqui e ali para se tornar um colaborador autônomo, um colega de equipe de verdade. Para ter uma ideia da escala dessa mudança, se liga nesse número. Mais de 400 mil. Essa é a quantidade de pull requests que um único agente de IA, o OpenAI Codex, criou em menos de 2 meses. É uma demonstração assim impressionante da velocidade e do volume que esses novos colegas estão trazendo para o jogo. Ok, mas de onde vêm todos esses dados? A resposta está aqui, no dataset AgeDev. É a primeira vez que a gente tem uma visão em larga escala de como esses agentes de IA realmente operam, na prática, no mundo real. É a base de tudo que a gente vai analisar daqui para frente. Agora, para entender o tamanho da revolução que a gente está vivendo, vale a pena dar um passo para trás e olhar a história. A gente vai ver a jornada da engenharia de software para entender por que esse momento de agora é um divisor de águas. Olha só que aceleração incrível! A gente começa lá atrás, na SE 1.0, com tudo na mão. Depois, na 1.5, a IA começa a dar umas sugestõezinhas. Na 2.0, ela já gera funções inteiras a partir de um comando. Mas o salto para SE 3.0, isso é outra coisa. Aqui a IA executa tarefas inteiras, do começo ao fim, de forma autônoma. E isso define o conceito-chave, engenharia de software agentiva. Não é mais sobre receber uma ajuda, é sobre colaborar. Colaborar com agentes de IA que têm autonomia para tocar projetos complexos. A dinâmica de trabalho, mudou da água para o vinho. Essa comparação aqui deixa a mudança de paradigma bem clara. Pensa assim, na ciclo SE 2.0, o dev era o artesão, controlando cada detalhe. Agora, na 3.0, o papel é mais de um arquiteto, um maestro. O foco muda de escrever o código para definir a estratégia e, claro, validar o resultado final. E é aqui que a história fica realmente interessante, porque a gente chega no ponto central dessa análise. Existe uma tensão fascinante entre a velocidade absurda da IA e a eficácia dela no mundo real. É o que a gente pode chamar de paradoxo da produtividade. Primeiro, vamos falar da velocidade. E, olha, é de cair o queixo. Um agente do GitHub Copilot leva, na média, menos de 13 minutos para pegar uma tarefa e entregar um pull request pronto. Agora para e pensa, quanto tempo uma tarefa parecida levaria para uma pessoa? Essa é a primeira metade do paradoxo. Uma velocidade sobre-humana. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Essa velocidade toda se traduz em sucesso? Ser mais rápido quer dizer necessariamente que é melhor? Pois é, a resposta que os dados dão é no mínimo surpreendente. Olha só esse gráfico. Apesar de toda a velocidade, os pull requests de IA são aceitos com bem menos frequência. A taxa do GitHub Copilot, por exemplo, é menos da metade da de um desenvolvedor humano. Ou seja, velocidade não está virando aprovação. Então, o X da questão é o seguinte. Uma coisa é a IA resolver um problema isolado no ambiente de teste. Outra, completamente diferente, é criar um código que uma equipe de pessoas de verdade vai confiar, entender e conseguir manter no futuro. É essa lacuna que os dados mostram. Agora, vamos olhar o outro lado desse paradoxo. O volume de produção. Se liga nesse número, 164. É o tanto de pull requests que um único desenvolvedor, com a ajuda da IA, conseguiu mandar em apenas 3 dias. É um volume de trabalho que antes era simplesmente impensável. E para colocar isso em perspectiva, sem a IA, esse mesmo desenvolvedor levou 3 anos e meio para entregar uma quantidade parecida de pull requests. A gente está falando de uma aceleração que compara dias com anos. A escala da produtividade mudou completamente de patamar. Mas sempre tem um mais, né? Tem uma contrapartida. Este gráfico mostra que o código gerado por IA tende a ser mais simples. Só 9% dos PRs de IA mexeram na complexidade do código, em comparação com mais de 23% dos PRs humanos. O que isso sugere?
Que, por enquanto, a IA está pegando as tarefas mais simples, mais repetitivas. E claro, essa produção toda em altíssima velocidade cria um problema novo, o gargalo da revisão. Se as máquinas estão lá codando sem parar, quem é que para revisar o trabalho dos robôs? Só que tem um detalhe curioso aqui. Nos casos em que os PRs da IA são aceitos, o processo é incrivelmente rápido. O tempo de revisão cai de quase 4 horas para um PR humano para só 18 minutos. Isso é um sinal de que o código aceito ou é muito simples ou está obviamente correto. E quem está fazendo essa revisão? Bom, este gráfico revela uma coisa um tanto alarmante. Quase 60% dos PRs de IA não recebem nenhuma revisão humana explícita. E mais, está surgindo uma tendência nova e fascinante. Um bot revisando o código de outro bot. Então, o que tudo isso significa para o futuro? A questão não é mais humano contra a máquina. Essa fase já passou. A questão agora é como a gente cria uma nova forma de colaboração. O papel do desenvolvedor está sendo completamente redefinido. A habilidade mais importante não é mais só sentar e codificar, mas sim orquestrar. Isso significa definir metas claras, validar os resultados da IA e, acima de tudo, aprender a liderar esses novos colegas de equipe digitais para que eles produzam um trabalho de qualidade de verdade. Para resumir tudo isso, talvez a melhor analogia seja esta. Hoje, os agentes de IA não são como arquitetos sêniores. Eles são mais como estagiários incrivelmente rápidos e produtivos. Eles produzem um volume de trabalho sobre-humano, mas como todo estagiário, precisam de direção, supervisão e uma boa revisão para serem realmente eficazes. E isso nos deixa com uma reflexão final. A questão não é mais se vamos trabalhar com colegas de equipe de IA. Isso já é uma realidade. A grande pergunta agora é como vamos aprender a liderá-los. O desafio é totalmente humano. Desenvolver as habilidades para transformar a velocidade bruta da IA em progresso de verdade e software de qualidade. A liderança vai ser a chave.